seguindo em frente. E hoje nós já vamos começar trabalhando. Vamos aqui a uma amiga que nos escreve. Ela é a Rosa de Santos, estado de São Paulo. Ela diz que seu irmão precisou voltar para a casa do pai recentemente por conta do adoecimento, tanto físico como psicológico. Ele enfrenta o fato de ser HIV positivo e de enfrentar uma depressão muito séria por conta disso. Ela, como irmã preocupada, quer muito saber como ajudá-lo. E a maior dificuldade é que o pai não aceita o filho por ser homossexual. Eu acho que é uma dificuldade muito grande, né, Rodolfo? É sempre uma pena quando isso acontece, porque a homossexualidade ela não é uma opção que a pessoa faz. E quando se olha de fora, por exemplo, um pai e até mesmo a sociedade que desejaria que ele seguisse o caminho natural, que ele fosse heterossexual, constituísse família, essas pessoas não veem de dentro, mas julgam de fora. Eu acho que as pessoas precisam treinar empatia, se colocar no lugar do outro, para aí sim poder enxergar um pouquinho a vida de acordo com as pessoas. É muito fácil julgar. Outra coisa, né, Denise, importante para a gente destacar é que nós estamos falando de sexualidade. Então nós estamos falando de algo que existe em todos os seres humanos e que ela não é igual para todo mundo. Mesmo se nós quiséssemos generalizar a título de explicação, como fazemos heterossexuais, homossexuais, a sexualidade é vivida de forma muito particular. Mesmo se a gente dissesse entre o grupo das pessoas heterossexuais. Porque nós estamos falando não de ato sexual, né, em primeiro lugar. Nós não estamos falando de genitalidade, em primeiro lugar. Nós estamos falando de desejo, né? Isso que o Freud, a psicanálise, percebeu também. Essa dimensão da sexualidade na vida humana, não como puro instinto, também é instintual, também é biológico, mas também parte dessa dimensão do desejo, que é muito particular em cada um. Um exemplo é que, em geral, as crianças, ainda antes da puberdade, em que, de fato, os órgãos genitais começam a despertar mais interesse, também ser fonte de excitação, de prazer, elas já se percebem heterossexuais ou homossexuais, né? É claro que não com a clareza que a adolescência e a instintualidade também trazendo vai ajudar, mas em geral uma criança que nem sabe o que é heterossexual e homossexual, ele de alguma maneira, a criança de alguma maneira já se sente inclinada de alguma maneira. Então acho que essa distinção é muito importante. Quando falamos de homossexualidade, de heterossexualidade, nós estamos falando de como a pessoa se sente no mundo em relação a outras pessoas. Nós estamos falando de desejo, nós não estamos falando de sexo. Isso. E aí que eu quero puxar o gancho para trazer novamente a questão da empatia. Coloque-se no lugar do outro. Uma coisa simples, né? Você que é heterossexual, que tem dificuldade de compreender o desejo de uma pessoa homossexual por uma pessoa do mesmo sexo, imagine-se tendo que desejar como parceiro um amigo ou uma amiga, né? Imagine você sendo obrigado a trocar o objeto do seu desejo. Seria possível? Seria viável? É isso que acontece com o homossexual. Ele também não consegue trocar, por mais que queira, inclusive. Porque às vezes percebe o sofrimento que causa nas pessoas que ama. Mas ele não consegue porque isso já é uma coisa dada, né? Dada, não se sabe quais as causas totais,
mas com certeza faz parte de uma dinâmica, de uma história de vida e algo que não pode ser mudado. Eu posso falar um minutinho ou você vai concluir? Eu só vou falar uma coisa, que nós vamos tratar em outro vídeo de transgêneros também, ótimo, que é ótimo. muito interessante. É uma pergunta que já chegou, que tem a ver, mas que eu acho que merece um programa todo. Porque quando você falou da questão da criança, que logo se vê com uma identidade sexual que não tem a ver com genital ainda, eu lembrei que nós vamos tratar desse assunto. Ótimo, é verdade. Então espero que tenha um vídeo sobre um tema tão importante, tão em debate. É que eu queria pegar esse gancho, Denise, e dizer o seguinte. Quando eu comecei a falar do desejo, eu sempre gosto de fazer uma diferença. Que desejo é diferente de vontade. Né? Vontade é algo que eu posso, de alguma maneira, até modificar. Por exemplo, um diabético que tem vontade de comer chocolate, de comer doce. Ele vai, e ainda assim a vontade é difícil, né? Quem tem diabetes sabe da dificuldade que vai ser pegar essa vontade de comer um doce, de colocar açúcar em alguma coisa, num chazinho, num cafezinho e não fazer mais. Mas isso é possível, né? Porque ele não nasceu diabético, porque ele vai ter que aprender em vista da própria saúde e porque a vontade... Isso é até biológico também. Por exemplo, se você está habituado a comer, até deixo a dica, comer açúcar com frequência e já não pode mais, você vai ter vontade. Mas entre 15 e 20 dias, as papilas gustativas da nossa língua se desabituam àquilo. É verdade. E se não usar adoçante, melhor ainda. Melhor ainda. Trocar por uma batata doce, por exemplo, que tem baixo... teor glicêmico e é excelente. Bom, já vamos para a receita. Mas percebe? Isso está no âmbito da vontade. Eu vou administrando a minha vontade. As pessoas precisam entender que o que diz respeito à sexualidade humana não é do âmbito da vontade. Também, de alguma forma, quando disser respeito à genitalidade, por exemplo. Né? Eu sou capaz de me dar ou não me dar, de me envolver ou não me envolver, mas a questão do sentir-se atraído de forma heterossexual ou homossexual não é do âmbito da vontade, é do âmbito do desejo. E, portanto, isso não se modifica. E é incrível como ainda hoje nós não entendemos isso. Eu li no jornal de hoje que o secretário de Direitos Humanos da cidade do Rio de Janeiro, veja em que secretaria ele se encontra, ele disse textualmente, tanto que o jornal publicou no dia de hoje, que ele acredita na cura gay. Então, é tão chocante que num cargo, numa função tão fundamental, tão importante como a Secretaria de Direitos Humanos de uma cidade como o Rio de Janeiro, o próprio secretário tem uma visão tão limitada a respeito de um assunto tão vasto, tão amplo, tão complexo como a sexualidade. E cientificamente já determinado que não tem cura pela Organização Mundial de Saúde, pelos conselhos regionais federais, regionais, de medicina, de psicologia, né? Então contraria inclusive a ciência essa declaração. Né? Agora, uma coisinha, uma retomada da questão da amiga, de como ajudar o irmão. Bom, eu acho que trabalhar essa empatia em você, que parece já existir, porque você já está preocupada acolhendo o irmão, já está preocupada como ajudá-lo, então isso já é o primeiro passo. E eu acho que a partir daí você pode desenvolver. Mais tarde, nós vamos publicar vídeos com dicas de filme e livro. Aguarde que vem mais coisa por aí. E em termos de saúde física, vamos lembrar que hoje em dia a AIDS continua sendo uma doença perigosa, uma doença que nós precisamos tomar cuidado com a prevenção, mas existem canais de controle muito eficazes. E para saber todos esses detalhes, você pode discar
para o Disque AIDS 0800 16 25 50. Lá você pode saber como tratar, onde procurar e os meios adequados para ajudar seu irmão a se tratar e ter qualidade de vida. Com relação a isso, Denise, é importante lembrar que a pessoa com AIDS, que é quando inclusive o HIV já evoluiu, porque uma coisa é o diagnóstico do Soro HIV, positivo. outra coisa, né, já está num estado em que a doença, tanto que hoje em dia os médicos não começam a dar o coquetel quando isso acontece, mas já quando se sabe do resultado positivo. Por quê? Porque o HIV pode ser uma doença, e já é crônica, não é como antigamente que levava à morte. Né? Então, é uma doença crônica porque você vai conviver com ela vai te deixar fragilizado em certos aspectos, mas que é possível conviver com ela se tratando. Então, isso é fundamental. E eu queria lembrar que a Denise está destacando esse aspecto e dando o número do Disque AIDS, que é fundamental, mas que você, Rosa, que mandou um e-mail, tentasse também ofertar alguma ajuda para o seu irmão, que com certeza ele receberia no posto se ele procurar o tratamento, procurar ajuda psicológica, né? Porque ele vem de uma história muito difícil. Sim. Né? Aceitar a própria sexualidade, porque nem sempre o próprio homossexual, que até tem a prática, a vivência sexual assim, lida bem, tem aceitação de si mesmo. Não é o fato de ter um namorado, um companheiro ou viver sua vida sexual que ele lida bem. Fora a culpa, né, já de estar contrariando o pai nesse caso, e aí a doença possivelmente vista como um castigo. Exatamente. Então, realmente, a ajuda psicológica virá a casar. Ele precisa de um tratamento para o histórico do HIV, ele precisa de um tratamento medicamentoso, certamente do lado da psiquiatria, para a depressão, que com certeza não é fruto só de ser um portador de HIV, mas da história que ele já deve ter travado há tantos anos com ele mesmo. E o tratamento da terapia, né? Eu acho que é tão importante, veja, tudo que nós tentamos aqui nesse vídeo pequeno, mas abrir de discussão sobre a sexualidade humana, porque Denise e eu, né, somos psicólogos, somos psicanalistas, e eu acho que ele precisa de alguém que seja capaz de pensar essas coisas com ele. Porque, infelizmente, ainda sobre a sexualidade, sobre ser portador de uma doença grave como essa, nós temos uma mentalidade tão reduzida que se torna tão difícil ter saúde mesmo. Então a gente precisa arejar os pensamentos. Você precisa tentar oferecer isso para o seu irmão. Seria ótimo se o pai também aceitasse ajuda, né, Denise? Se o pai conseguisse assistir esse vídeo, Olha, se ela pusesse é. para o pai assistir, seria tão bom, né? Seria ótimo. Mas eu acho que a gente precisa encerrar também, né? Precisamos encerrar e lembrando que vai ter logo mais dica de um filme e de um livro sobre o tema. Entre hoje, quinta-feira, e a próxima quinta-feira, cuja pergunta, cujo tema será outro, entre essa semana a Denise vai gravar um vídeo, eu vou gravar outro vídeo, com dicas a respeito do tema de hoje. Então você continue nos acompanhando, curta a nossa página. Em menos de 2 semanas, Denise, nós já tivemos mais de 1000 pessoas na nossa página, na nossa comunidade, que é Seguindo em Frente. Convide outros amigos a curtir a nossa página para aumentarmos essa rede. Você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, é importante que você clique no inscrever-se. Está sempre escrito aqui em vermelho. Se você se inscrever, você recebe diretamente o nosso vídeo toda semana assim que ele for publicado. Curta aqui nesse joinha do próprio vídeo do YouTube. São maneiras de você dizer que você está gostando, que você está acompanhando, porque aí isso vai se propagando ainda mais. Nós queremos dar continuidade ao nosso projeto, que começamos há 8 anos, quando estávamos com o programa na TV, de seguir em frente, de poder formar essa rede, de poder ajudar as pessoas. Então, um abraço grande, obrigado por nos acompanhar e até a próxima quinta. Até. Grande beijo.